Senhor Deus, nós suplicamos a Ti, mais uma vez, o Senhor que é Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, pedimos, Senhor, mais nesse trabalho que vamos realizar nesta manhã, nesta gravação, aonde vidas possam estar alcançando, Senhor, entendimento para definir, Senhor, uma vida espiritual. Hoje vamos falar de um assunto até difícil de algumas pessoas entenderem. Vamos falar do adultério religioso. Tudo aquilo que aborrece diante de Ti, que também nos aborrece, nós vamos, com a Sua permissão, esclarecer isto neste trabalho, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Se hoje eu tomei esta decisão, foi o Espírito Santo quem me convenceu. Se hoje estou no plano eterno, foi tudo pela graça de Deus. Se hoje eu tenho uma alegria constante, é o Espírito Santo habitando em meu ser, com Ele morando em meu coração, dando prazer em viver. O benefício do Espírito Santo em minha vida já ajudou a limpar o meu coração. Também ajuda a desviar do pecado para conservar a minha salvação. Ele também me dá perseverança para suportar tudo que aparecer e aguardar o dia do Senhor, o grande evento que vai acontecer. Na minha vida espiritual, o Espírito Santo ajuda a sustentar, me ajudando a desviar do mal, até o dia em que Cristo vem nos buscar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias seja dada ao nome do Senhor. Então vamos começando. O primeiro texto que nós abrimos foi Provérbios 6, verso 32,
que nos relata o seguinte, Provérbios. Aliás, vamos começar pelo Novo Testamento. Vamos começar em Gálatas 1, do verso 6 até o verso 8, que diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, e quem transtornar o evangelho de Cristo. Agora o verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, sejam anátema. Aí alguém poderia perguntar, o que tem a ver este texto com o assunto que vamos discorrer nesta manhã? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, ele dá esse alerta, não só nesse texto o apóstolo Paulo fala estas coisas, mas para darmos o entendimento, vamos lá ainda, antes de falar sobre esses 3 versículos que acabamos de ler, nós vamos lá em Provérbios 6:32, que diz o seguinte: o que adultera contra uma mulher é falto de entendimento, destrói a sua alma. O que tal faz? Por que nós lemos esses 2 assuntos que parecem assim ser tão diversificados um do outro? Porque aqui em Provérbios está falando do que o homem mais conhece nesta vida passageira aqui na Terra, que quando fala de um adultério, logo vem à mente do ser humano, de um homem ou uma mulher que está traindo no casamento, está traindo na união conjugal de um casal. E nós vamos mostrar que em cima disso não tem diferença, porque fala de uma traição. Quando o apóstolo Paulo, aqui em Gálatas 1, verso 6, ele diz assim: maravilho-me de tão com depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Porque nos dois sentidos, por isso eu coloquei o adultério religioso, porque não faz diferença no sentimento e no entendimento do homem também para com Deus. Quando o homem trai o Senhor Deus com idolatrias, com desobediência, não deixa de ser algo que ele está adulterando. Nos dias de hoje, por exemplo, nós presenciamos
o adultério na palavra de Deus, alguns, até líderes mesmo, que é conhecido como líder religioso, eu já tenho as minhas dúvidas se verdadeiramente, porque a palavra religião quer dizer religação, e o camarada, quando faz isso, ele está se desligando mais ainda da face de Deus. Ele está traindo ao nosso Deus, assim como um homem trai uma mulher e uma mulher trai o seu marido. Então vamos voltar mais uma vez em Gálatas 6, capítulo 1, versículo 6. Por que que Paulo ele fala que maravilha? Ele faz até uma colocação de zombaria com aqueles que se alegraram no momento que tiveram ali um encontro com a palavra da verdade, e com depressa eles traem muitas das vezes aquela confissão, e quantos indivíduos até descem ao batismo testemunhando que estão morrendo para o pecado e renascendo para uma vida eterna, e aquele indivíduo não suportou tempo nenhum para mudar a sua opinião. Porque ele acha que Deus está interferindo na sua vida, não quer deixar ele viver a segunda, e Deus não faz isso, ele deixa. Portanto, em Apocalipse, ontem, conversando com a minha esposa, aí eu estava falando, não, ela falando que esses camaradas que estão alterando, foi inclusive nesta conversa que eu tive, assim, aquele despertar de atenção para este assunto, que Deus não vai deixar que esses indivíduos continuem fazendo o que estão fazendo em nome de Deus. Eu falei, não vai, Deus não vai se envolver nisso. Aí eu mostrei a ela um verso, principalmente em Apocalipse, que diz, aquele que é sujo, suje-se mais, suje-se ainda, e aquele que é santo para continuar se santificando. Porque o homem, ele tem a sua vontade respeitada, mesmo sabendo que vai ter uma consequência drástica no final de tudo, mas está aqui bem claro que Paulo, ele até fala que se maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Aí alguém poderia dizer assim, mas qual é esse outro evangelho? É um evangelho segundo Allan Kardec? Não. É o evangelho alterado que o próprio Jesus pediu para não tirar, para não acrescentar e nem diminuir. Porque tudo que nós precisamos para a nossa salvação está aqui dentro da palavra. Nós não precisamos de outras invenções que muitos estão fazendo, e até mentirosamente que fazem em nome de Deus, mas Deus não está nesse negócio. Portanto, o próprio Jesus deu um exemplo que naquele grande dia, na hora que o indivíduo não vai poder entrar na eternidade, no gozo eterno, e vai, Senhor, eu preguei, eu cantei louvor, eu fiz isso, falei assim, apartai de mim que eu não conheço. Porque ele estava fazendo algo em nome de Jesus, quer dizer, estava adulterando a palavra, os mandamentos, sendo que não tem a permissão de Deus. E o verso 7, ainda aqui de Romanos, Gálatas, verso 7, 1:7 diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo.
Nós damos nome de heresia, mas não deixa de ser uma adulteração do Evangelho. E quando o homem adultera o Evangelho? Quando ele começa a enfiar coisas da sua cabeça, dizendo que foi Deus que revelou e Deus não está nesse negócio. Aí ele começa a mudar a palavra, dá outro sentido daquilo que Jesus não falou, daquilo que os apóstolos não ensinaram. Então ele está adulterando o Evangelho da verdade. E o último versículo de Gálatas que nós vamos ler hoje é o 8, que diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além de que já vos tenho anunciado, seja anátema. Quer dizer, o cara está fazendo isto, e está muito claro na palavra que ele já assinou o recibo da sua condenação, e o indivíduo, mesmo sabendo isso, sabendo o que é esta segunda morte, ele ainda teima fazendo este tipo de coisa. Agora vamos para Romanos. Romanos 13, 8, que diz o seguinte, Romanos 13, 8 a 10, diz o seguinte: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre-se a lei. Então, o indivíduo está baseado na lei, ela se encerra no amor, porque você, quando ama alguém, que seja a esposa, uma irmã do lado sanguíneo, ou um irmão da igreja, uma irmã da igreja, você não vai desejar mal àquele irmão e nem vai ultrapassar os direitos daquele irmão. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns cúmplice ao outro, cumpriu a lei. Porque toda a lei, ela se encerra, ela apontava para este amor verdadeiro, que é o amor de Cristo. E o verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, e há algum outro mandamento? Não. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. O próprio mandamento que Jesus deu está cumprido exatamente nisso. O que Paulo? Porque isso aqui tem Paulo está dando a receita para ninguém adulterar a palavra. Porque muitas das vezes o indivíduo diz que ama a Deus, mas ele falta com amor até com ele próprio. Porque quando o indivíduo desobedece a Deus, ali assinando o recibo da sua morte eterna, é sinal que ele não ama nem ele mesmo, nem a sua própria alma ele está amando. E o apóstolo Paulo chama isto, atenção sobre isto. E Marcos 10, 11 diz assim, e o próprio Jesus: e Jesus disse:
que aquele que deixa sua mulher e casa com outra comete adultério. A mesma coisa está em Lucas 16, em Mateus 19. Então, por que nós trouxemos isso? Porque este é o adultério que o homem conhece. Quando ele trai o seu cônjuge e vai ter ali uma conjugação carnal com outra mulher, o próprio Jesus disse que ele comete adultério. E a palavra, ela é bem clara, que os adúlteros ficarão de fora da grande salvação. Agora vamos voltar lá em Provérbios 6:32, que diz o seguinte: o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Quer dizer, vamos traduzir isso nas nossas palavras. O camarada está deixando de ser inteligente para ser burro. É um estúpido fazendo esta coisa porque ele sabe o que espera na vida eterna. E isso tem o retrato e o mesmo sentimento de Deus quando alguém está traindo, ou com um ídolo, ou desobedecendo na tua palavra, alterando a palavra da verdade. Isso eu darei hoje o nome de adultério religioso. O camarada está usando o nome de Deus, muitas das vezes, orando, tem uma oratória muito bonita, que impressiona homens, mas é algo que saiu de boca para fora, não tem peso nenhum, não tem sentimento verdadeiro nenhum. O indivíduo está cometendo contra Deus o que ele comete contra a própria esposa, contra o próprio esposo, contra a própria família. Ele está fazendo da mesma coisa. Agora vamos para Jeremias 3:6. Jeremias, aqui para a gente encontrar, Jeremias 3:6-9. Jeremias 3:6-9 diz o seguinte: disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que faz rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Então, isso aqui nós fizemos questão de trazer esse texto de Jeremias para mostrar que o adultério não é só aquele adultério conjugal. Tem também o adultério que o próprio Deus cobrou do povo de Israel, lá no tempo de Israel ainda, que estava na lei. O Senhor já tinha a mesma cobrança, a qual o próprio Paulo faz aqui, que nós testificamos. E disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, viste que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo monte alto, e debaixo da árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E eu disse, depois que fez tudo isto, volta para mim, mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. Então era de consciência de toda Israel
aqueles pecados contra Deus que eles estavam cometendo, e Deus ainda usa Jeremias e fala assim, olha, se arrepende e volta para mim, que ainda tem espaço para arrependimento no coração de Deus. Então, muitas das vezes, Deus deixa alguém cometendo pecado, como a conversa que eu tive com a minha esposa ontem à noite. Deus não vai deixar, não, Deus só avisa para não continuar fazendo, mas se ele continuar, ele vai acabar se incorrendo na condenação. E o verso 8, que diz o seguinte: e vi quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, e a rebelde Israel, a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se também ela mesma se prostituiu. Está bem provado que Deus considera a idolatria e a desobediência como uma prostituição, como um adultério da tua lei, adulterando o que ele mandou. E todos que estão fazendo isso antes da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, ainda há tempo para um arrependimento. E nós estamos trazendo estes mini estudos para chamar a atenção daqueles que estão encurtidos nesses dilemas tão perigosos que são. E o que nós queremos é ajudar, não é julgar ninguém. E o que nós queremos também é com aqueles que estão sendo enganados, que abra os olhos, assim como o apóstolo Paulo estava enganado acerca do farisaísmo. Hoje, aquilo que é conhecido como igreja na face da terra, também está com seus olhos cheios de escama, não está conseguindo enxergar o que está levando cada um para o abismo eterno. E sucedeu que, pela fama de sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com pedras e com paus. Por que este verso 9 nos chama a atenção? Porque o indivíduo, além de prestar cultos a Deus inexistentes, a Deus que foi criado pelo próprio homem, ele ainda usa ali um pedaço de madeira, uma pedra, hoje muito comum, usando gesso, e fazendo ali uma estátua para ser adorada, da mesma forma que Nabucodonosor manda fazer o retrato, uma estátua dele, de ouro, ali misturado com barro, com ferro e com tantas outras coisas. E o homem está fazendo isto, eles pegam os artesãos, eles pegam pedaços de madeira, faz ali um boneco dizendo que é um deus, e ali o homem tem prostrado diante dele, quer dizer, tem adulterado a palavra de Deus contra o próprio Deus, com um pedaço de madeira, com uma pedra e tantas outras coisas. Então esta é a palavra que hoje nós gostaríamos de divulgar para chamar a atenção das pessoas que estão fazendo isto despercebidamente. Volte enquanto é tempo, porque o nosso Deus, ele é puro amor, mas também é juízo. Então preste atenção nisto
Se você está adulterando contra a palavra de Deus, pare, enquanto é tempo. Seu Deus, nós louvamos o teu nome, te bendizemos pela tua grandeza e pelo benefício de estarmos, Senhor, tendo o privilégio de divulgar estes alertas. Nós te pedimos, Senhor, faça com que esta palavra venha chegar ao coração daqueles necessitados. Nós te pedimos no nome do Senhor amado Jesus. Amém. E mais uma vez, eu quero pedir a todos aqueles que tiver contato com esta mensagem, com este mini estudo, divulgue um amigo, quem sabe aquele amigo que ainda não teve uma experiência de salvação, é o último que falta para Jesus voltar e arrebatar a igreja. Porque este evangelho precisa ser anunciado a todo mundo. Estamos encerrando na paz do Senhor Jesus. Amém.